Estamos ao vivo. Esperar as pessoas chegarem. Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda, tá? Sou o Thiago Stado. Sou a Luciane Segato. E hoje a gente tá vamos fazer uma live especial aqui, tá certo? Sobre como cuidar do seu corpo para estudar e escrever mais na pós-graduação, beleza? Eu sou o Thiago Stado, do Escrever com Qualidade. E eu sou a Luciane, do Gyrotonic, em Uberlândia. Sim. A Luciane é uma especialista em movimento, tá certo? Cuida de muitas pessoas aqui em Uberlândia. Em BH também. Em Belo Horizonte, tá? Através do método Gyrotonic, Gyrotonic, né? Ou Girotonic. Isso. Além desse método, eu também dou aulas, sou educadora, instrutora do Pilates. Então, Ó, a Laura chegando. Ei, Laura, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Laura? Então, por meio do Pilates do Gyrotonic, a Lu cuida de muita gente aí, da postura, da coluna, do bem-estar de muitas pessoas. Eu, inclusive, fiz uma aula com ela agora que, enfim, mudou o meu dia, deu um reset no meu dia, tá? E hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito negligenciado na academia, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? A gente está falando num volume normal de voz. Se vocês estiverem ouvindo bem, manda um joinha aí, tá? Manda um ok e tudo mais, só pra gente poder ter essa confirmação, beleza? Qualquer coisa a gente aumenta a voz, aproxima um pouco o celular, enfim, tá? Mas se vocês estiverem ouvindo bem, por favor, mande um ok aqui pra gente, beleza? Então, pessoal, acho que o pessoal tá ouvindo aí, o pessoal mandou uma curtida. Bem, então o tema, né, esse tema do corpo, né, dos cuidados com o corpo, dos cuidados com o seu movimento, com a sua coluna, com a sua musculatura, com o seu corpo, né? Ele é um tema muito negligenciado na academia. A gente vive meio que um divórcio, né, Lu? Do corpo com a mente, né? E vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje. A gente pensa o corpo ou a gente pensa a mente. E ainda é muito comum na academia uma visão dicotômica, né? Uma dicotomia. Ou eu trabalho a minha mente, né? E eu sou uma pessoa profunda, inteligente, com conteúdo, ou eu trabalho o meu corpo e logo eu sou uma pessoa superficial e assim por diante. E o resultado disso é que nós temos, enfim, esse divórcio não faz bem nem para o nosso corpo, nem para a nossa saúde, e também não faz bem para a nossa vida intelectual, para a nossa vida acadêmica e para a nossa produtividade nos estudos e na escrita, né? Uhum. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a Lu, né, que é uma pessoa super credenciada para falar sobre esses cuidados aí com a postura e com a coluna, vai ajudar a gente aqui com esse bate-papo, beleza? Então, Lu, o que você quer? O que você quer falar? Você quer comentar, acrescentar alguma coisa? Então, na verdade, como o Thiago já disse, a gente pensa o corpo de uma maneira muito separada, né? A nossa sociedade, principalmente essa sociedade mais moderna, pensa essa separação entre corpo e mente. E quando a gente acorda de manhã, quando a gente faz as nossas atividades, quando a gente lê, quando a gente senta para produzir um texto, né? A gente não tem essa separação de corpo e mente, é tudo uma coisa integrada. E como a gente deveria mesmo pensar o corpo assim integrado. Então, como eu dou muitas aulas, como eu já trabalho, né, como professora, como instrutora, pré-formadora de novos profissionais, né, que trabalham na área também da saúde e do bem-estar, eu recebo muitas pessoas com queixas de problemas de coluna, queixas com relação à
resistência física, a fraqueza muscular. E recebo muitas pessoas que passam muito tempo assentadas, escrevendo, trabalhando hoje em frente ao computador, né? Então, o tempo todo a gente usa o computador, eu não, o meu trabalho é mais dinâmico, então eu fico mais em pé, eu uso mais as mãos, eu me desloco mais. Mas eu acredito que todo mundo que esteja assistindo essa live, né, ou a maior parte, tem esse trabalho, tem essa disponibilidade com o corpo que é mais ficar assentado. E aí esse é um grande equívoco, porque o nosso corpo, ele não foi feito para ficar por muitas horas assentado, ou em uma única posição, ou muito tempo em pé, ou muito tempo deitado. A gente foi feito para se mover. A nossa estrutura corporal, desde a estrutura esquelética até a estrutura muscular, ligamentar, ela foi feita toda para a gente se mover bastante. Então a gente vai conversar sobre um pouquinho disso, sobre isso. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma pergunta, algo que queira também compartilhar conosco, fique à vontade. Legal. É interessante o que você falou, né, Lu? Porque assim, quando a gente senta para ler, nós estamos usando a nossa cabeça, mas nós estamos usando a nossa mente, né? Mas nós estamos usando o nosso corpo, o pescoço, né? Que dá sustentação para o nosso crânio, que é onde está o nosso cérebro, que está processando todas aquelas informações, né? A musculatura do braço, do pulso, a coluna, né? A nossa bacia, enfim, todos os nossos músculos estão também participando daquela atividade da leitura. Quando a gente está escrevendo, também igualmente, né? Então, eu até falo assim, eu fiz uma live sobre bloqueio de escrita, e eu gosto de falar bloqueio entre aspas de escrita, porque o termo bloqueio não é o melhor termo para designar o que acontece. Porque alguém falou, Manu, só gosto de ler esparramada no sofá. A gente vai conversar sobre isso. Até porque a gente está sentado no sofá, a gente não está sentado numa cadeira, e isso tem uma explicação. Daqui um pouquinho a gente fala sobre isso. Não sabia dessa explicação. Isso aí você não me contou. Mas enfim, então, o bloqueio da escrita, eu gosto de tratar ele entre aspas, porque apesar de ser um problema, as pessoas sentam e não sabem o que vão escrever em seguida, mas não é exatamente um bloqueio. Não existe um bloqueio muscular que te impede de escrever. Sim. Né? Os músculos estão ali, acessíveis para você escrever, para você digitar, para você utilizar o lápis e a caneta. O que existe é um problema de você não ter uma compreensão do seu objeto de pesquisa. Enfim, eu não vou entrar nesse tema, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa observação sua do corpo não estar dissociado é muito interessante para a gente ter isso como uma dimensão mesmo, né? E aí eu gostaria só de fazer uma observação e já vou te passar por uma pergunta sobre essa coisa de ficar sentado. Mas antes eu queria fazer uma observação, porque que é uma observação histórica, né? Essa dissociação entre corpo e mente, ela é um dado histórico, ela não é algo natural da vida intelectual, entende? Ela é uma construção de uma determinada cultura, num determinado período histórico, que é a nossa cultura ocidental pós-iluminismo. Tá? Porque antes do iluminismo, nós tínhamos os grandes filósofos, né? Na Idade Média você tem a tradição monástica, mas na Grécia Antiga, os grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, as escolas filosóficas, elas eram construídas em torno do hábito de se passear em jardins, de observar a natureza, e ao observar a natureza com o corpo ativo, né? Caminhando e apreciando, aproveitando a natureza ali, o ar, o sentido da natureza, aquilo ali era uma informação, um substrato importantíssimo para a prática filosófica. Sim. Então a prática intelectual não era dissociada de uma atividade corporal. Da mesma forma, no Oriente, você tem diversas práticas meditativas que estão ligadas à caminhada e a trabalhos corporais.
né? Então, esse lugar do intelectual fechado em um gabinete, sentado, sedentário, imerso em livros, e o valor que se dá para isso é uma coisa, pessoal, de 300 anos para cá. Então não é algo natural, não tomem isso como natural, isso é uma construção aqui da nossa sociedade que a gente está vivendo atualmente, e a gente está aqui para questionar um pouco disso também, né? Agora você falou da questão de estar sentado, que a gente que trabalha muito sentado, né? Todos nós que trabalhamos com pós-graduação, com texto, trabalhamos muito sentados. O trabalho intelectual hoje em dia ele é sentado, né? E quais são os problemas disso? Conta um pouco pra gente. Esse assunto, essa conversa, ela é muito extensa. Porque quando a gente fala de corpo, a gente não aborda corpo a partir só de um aspecto, mas como o Thiago disse, a gente faz também muitos recortes, né? Então a gente faz um recorte com relação à saúde, a gente fala de um corpo também que é cultural, que é histórico. Então, só voltando um pouquinho ao que você falou sobre iluminismo, né? Sobre essa parte, esse recorte histórico, se a gente for pensar, aliás, se vocês pensarem quando que surgiu a cadeira, a gente senta a partir de quando? De que época? O nosso corpo, antigamente, a gente vivia em sociedades mais camponesas, né? Então a gente tinha o nosso esforço corporal, ou o nosso corpo mais ativo. Então, a partir de um recorte histórico que a gente começa a ficar mais tempo assentado. E aí a gente pode fazer uma outra live para falar um pouquinho sobre isso. Porque o ato de assentar não era permitido a todas as pessoas. Assentar numa cadeira, que eu falo, né? A gente sempre assentou nos calcanhares, nos pés. Mas o ato de sentar numa cadeira ou num trono, isso era destinado a reis e rainhas. E aí, com o advento da modernidade, a gente começa a fabricar cadeiras, e é isso que o Thiago falou, a gente começa a ir para esses gabinetes e passa a maior parte do tempo produzindo, né? Para uma sociedade que ela precisa produzir mais, né? Então a gente passa mais tempo assentado. O que isso acarreta para o nosso corpo? Bom, o nosso corpo, como eu já disse no início lá da live, a gente foi feito para agir, para mover o tempo todo. Então, a gente tem uma coisa que a gente briga o tempo todo quando a gente assenta, que é a gravidade. Por quê? A nossa coluna vertebral, ela é uma estrutura ampla, a gente tem 33 vértebras e ela serve como apoio também. Apoio para a nossa cabeça, apoio e apoio também para o nosso quadril. Então, os membros superiores e os membros inferiores, a gente tem o tempo todo em conexão com essa coluna. E aí, em conexão a essa coluna, está a nossa bacia, que a gente chama, que é esse osso do quadril, né? Que não é um único osso, que são vários ossos que compõem essa bacia. E aí, o que a gente faz quando a gente fica muito tempo assentado? A gente começa a produzir mais carga, mais peso. E aí, a gente, a longo prazo, desenvolve algumas patologias, algumas lesões. Desculpa, mais peso sobre a bacia, que você quer dizer? Sim, mais peso sobre a bacia, consequentemente sobre essa coluna vertebral também, né? E hoje a gente ainda tem essa questão do celular, então a gente produz texto, né? A gente assenta, a gente lida com o computador e com o celular. Então é muito comum no dia a dia a gente se pegar, eu me incluo nessa também, que é o tempo todo a gente ficar olhando o celular assim. Então eu descarrego mais peso ainda sobre as minhas vértebras cervicais, que são vértebras sensíveis também, né? Aí vou descarregando sobre as torácicas, as vértebras torácicas, as lombares e o sacro, né? Tem uma parte lá final que é o sacro e o cóccix da nossa coluna.
E aí eu vou acarretando mais peso ainda sobre as minhas estruturas, sobre as nossas estruturas corporais. Então, galera, é o seguinte, pra gente que às vezes fica muito tempo sentado, a gente acaba ficando sedentário, né? Então, a gente não se alonga, a gente às vezes não sai para fortalecer, né, o nosso corpo de uma maneira adequada, consciente e orientada, porque não é o simples fato de você se levantar e fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E eu vejo muito isso, mas às vezes é procurar uma ajuda, uma orientação mesmo. E aí a gente acaba prejudicando cada vez mais esse corpo. Agora pensa aí nisso em um efeito prolongado, a longo prazo. Daqui 3 anos, se você passa 10 horas por dia sentado, 5 horas por dia sentado já é muita coisa. Então vamos dobrar esse tempo, né? Se você passa isso por longos períodos da sua vida, como será a sua coluna? Como será esse corpo com 50 anos, com 60 anos? Isso é muito grave. E a gente, como disse o Thiago no início da live, a gente não pensa muito nisso quando a gente vai para esse âmbito da escola e da academia. A Ellen está falando aqui, muito importante trazer esse assunto. A qualidade da minha escrita aumentou muito com a atividade física. Ellen, muito obrigado aí pela sua contribuição. É isso. E que bom que você está gostando do tema. E não sei explicar como, mas melhorou minha produtividade na escrita. Pois é, então a gente vai falar sobre isso. Eu e o Thiago, a gente propôs essa live hoje e a gente não está sentado numa cadeira. A gente está sentado hoje num sofá, né? A partir do momento que a gente assenta numa cadeira, é mais fácil, você pode ter a melhor cadeira para sentar. E aí, gente, é o seguinte, antes que eu prossiga, a gente vai ter opiniões às vezes um pouco divergentes, né? Uhum. Diversas e divergentes com relação a isso. Com a minha experiência, o que eu falo muito é que às vezes você não adianta ter a melhor cadeira, às vezes o melhor produto, o mais caro, o mais bem adequado, se o seu corpo não estiver bem. E se você estiver a agilidade, por que não se propor a sentar em lugares diferentes que não seja só uma cadeira? Então, assim, a gente está sentado aqui no sofá, não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem se movimentado com mais frequência, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu vou ler aqui o comentário da Ieda. A Ieda disse, nossa, realmente é fundamental isso. Eu sinto muito cansaço sentada e inflamação do nervo ciático. Aí já desanima a produção de textos. E aí eu queria fazer um gancho desse comentário da Ieda com um comentário da Ellen mais para trás, porque ela falou, eu não sei como, mas depois que eu melhorei, que eu comecei a fazer atividade física, minha produtividade melhorou. Então, eu assim, não sou especialista, né, mas eu trabalho com texto, trabalho sentado, mas eu faço atividade física com regularidade. Então, o que eu percebo com essa prática regular de atividade física? E quando eu faço atividade física e depois sento para trabalhar, eu sinto que eu tenho um bem-estar muito maior, né? O fato de eu ter trabalhado o meu corpo, ele aumenta o meu bem-estar, né? Aumenta o que faz com que aumente também a minha capacidade de concentração, porque é muito difícil a gente se concentrar numa atividade intelectual sendo que você está com dor, né? Se você está com a dor, que nem a Ieda, que está com inflamação no nervo ciático, poxa, deve ser muito difícil, né, Ieda? Eu imagino que você está passando aí, porque realmente não é fácil sentir toda essa dor e ter que se concentrar em algo que é cansativo, que exige energia, que é o trabalho intelectual. Uhum. Então, quando você faz atividade física, seu corpo fica ativo. E como a gente disse, não tem dissociação, né? Entre isso, entre
não pode haver uma dissociação tão grande, o trabalho intelectual e o trabalho físico. Então, tudo melhora, né? É o que eu consigo explicar, assim, partindo da minha experiência, né? Sim. É muito bom esses comentários, obrigada aí, né, pelas pessoas que estão contribuindo. E a primeira dica que eu dou para muitas atividades que a gente faz assentado, ou muito tempo em pé também, ou igual a Manu que disse lá no início da live que ela adora estudar esparramada, né? Se a gente passa muito tempo durante uma mesma posição, não só assentada, mas durante alguma posição, isso também Seja é em ruim, pé ou seja em sentado, pé, né? sentado, deitado, né? Isso também é muito ruim. Então a minha primeira dica é movimente-se. Movimente os seus olhos, movimente a sua cabeça, movimente a sua coluna inteira. Fique de pé, mexa para o lado, né? Mexa, mova-se. Isso é fundamental. E quando a gente produz mais movimento, naturalmente o nosso corpo vai produzir mais hormônios benéficos. Então, por isso... Endorfina, né? Sim, então por isso que a gente tem uma melhora na produção do texto. Porque a gente também melhora a nossa criatividade. Então, não é uma receita de bolo, mas é uma dica. Movimente-se. Agora, é claro, não é para fazer malabarismos, né? Cada pessoa também tem que procurar os seus cuidados, né? Então, às vezes, tem sim que consultar um médico, tem que consultar outros especialistas para achar um equilíbrio entre esse mover. Mas a minha dica básica mesmo é: levante-se da cadeira, levante-se do sofá, levante-se da cama e mova. Mas Lu, em quanto tempo eu vou me mover? Se você tá lá sentado, escreveu meia hora, mexe, né? É muito dobra a difícil perna, cruza, descruza, né? A perna, faça alguns movimentos, gira a cabeça, mova os ombros. Agora, se for ficar mais tempo, levanta, dá uma caminhadinha. Isso tudo é benéfico, isso tudo faz bem à saúde. É aquela coisa, né, Lu? É muito difícil a gente permanecer concentrado na mesma atividade por mais que 30, 40 minutos, né? Na mesma atividade. Sim. Então, a gente, volta e meia, a gente vai dar uma pausa de 40 minutos, de 30 minutos, aí varia de cada um, mas alguma pausa a gente vai fazer para tomar uma água, para descansar um pouco a cabeça. Nessa hora, assim, a gente já vai ler o comentário do Bruno, mas nessa hora, às vezes a gente tem o hábito, né, de pegar o smartphone e checar as redes sociais, mas de repente um hábito mais benéfico que a gente pode introduzir é esse, é de se movimentar mais. De se movimentar. Né? O Bruno tá perguntando aqui, ó. Gente, boa noite, a live tá ótima. Gostaria de saber o que vocês dizem de um apoio nos pés, de modo que eles estejam um pouco elevados do chão durante o tempo sentado na mesa de estudo. Ajuda? Bruno, você já testou para você? Se você tem esse costume, você sentiu alguma melhora? Então, é a mesma coisa. Cada estudo, com certeza o Thiago já deve ter falado isso para vocês, deve ter proposto isso para vocês também. A gente pode seguir um cronograma, mas cada corpo é um corpo, cada pessoa é individualizada. Então, essa dica, às vezes, de elevar os pés, de ajustar a mesa, vai funcionar muito bem para uma determinada pessoa, mas às vezes não funciona para todas as pessoas. Às vezes, Luciane, eu prefiro muito mais ter a possibilidade de me mover, de sentar em superfícies que não sejam tão confortáveis do que um apoio, né, bem formatado aí, com essa elevação. Claro, muita gente vai recomendar sim esse apoio, essa elevação dos pés, porque ela ajuda no alinhamento que o seu quadril vai ter com seus joelhos e os seus pés. Então, isso pode aliviar sim a carga de peso, a descarga de peso
que a gente sofre nas nossas articulações, principalmente na articulação do quadril. Mas isso não funciona para todas as pessoas. Não sei se eu consegui te ajudar aí, Bruno. Uma coisa, Lu, que eu gosto muito, que eu experimentei quando eu fui contratado por uma empresa e eu tive um volume muito grande de palavras para revisar por dia, né? E, bem, o óculos vem dessa época, né? A questão visual. E também a questão de você ter um suporte para que a tela do computador ela fique na mesma linha da sua visão, né? E que você não fique assim, ó. Porque às vezes você trabalha com o computador assim, ó. A linha do computador está numa linha abaixo da sua visão. Você faz um ângulo de 45 graus para baixo. E, bem, o que você pode me dizer? Para mim, melhorou bastante. Eu não consigo hoje trabalhar se a tela do computador não está na mesma linha da minha visão. Isso que o Thiago está falando aí, Bruno, né? O Bruno respondeu aqui pra gente. Isso que o Thiago acabou de falar com relação ao alinhamento ocular, isso faz muito sentido. Ainda mais que hoje em dia a gente é estimulado o tempo todo visualmente. Então, a luz do celular é muito forte, né? A luz da televisão. A nossa cidade já contém muita luz, então a gente já recebe muito estímulo visual. E aí, o que isso tem a ver com a nossa posição da cabeça? Um monte de coisa, mas para ser muito breve, aí o adequado é manter os olhos mais na linha do horizonte. Então, por isso que ficar com o celular, ou até pegar um livro mesmo, né? Até a escrita, de ficar com a cabeça um pouco mais despencada, isso não vai ser bom. Então é melhor achar o seu alinhamento, né? Com os olhos mais para a linha do horizonte. Sim. Uma coisa que volta e meia eu me policio, mas volta e meia às vezes eu acabo fazendo também, ao escrever, você acaba curvando a sua coluna, né? Então, não sei se eu consigo mostrar pro pessoal, mas ficar assim, com a coluna curva, né? Acho que não, chega um pouquinho pra cá, você consegue. Eu acabo me esparramando na cadeira, então eu jogo um pouco a pelvis para frente e fico curvo. Então a minha coluna fica meio que um ponto de interrogação, né? E olhando assim para a tela do computador. Porque é um momento que eu vou precisar de mais concentração de repente, ou que eu estou com uma dificuldade maior e eu estou cansado também, né? E aí o cansaço acaba fazendo com que a minha postura se desalinhe. Então, esse é um assunto também bem amplo e bem complexo. O Thiago, quando ele traz esse ponto de vista, a gente acaba entrando um pouquinho no que eu falei antes sobre as colunas, sobre as pessoas que nós somos indivíduos. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma patologia de coluna, um problema sério de coluna, eu não posso dar a mesma dica para o Thiago para essa pessoa. Então, por isso que eu falo, né? Aqui o que a gente está falando são dicas e não são receitas de bolo. Então, por favor, tomem cuidado, cada corpo é um corpo, cada pessoa é única. Mas, se a gente for pensar, o nosso corpo ele não é plano. A gente tem curvas no nosso corpo. Então, se por um acaso essa postura... Eu vou ver o horário. Essa postura, ela entrar um pouco, né, mais em curva, se eu achar que tem necessidade, por que não? Mas se eu conseguir deixá-la um pouco mais ereta, posso deixar também. O que a gente volta lá na questão do início, no que a gente colocou aqui, é que o nosso corpo foi feito para se mover. Então, ficar muito tempo sobre uma curva da coluna ou sobre uma posição muito ereta, muito para cima, isso também pode prejudicar, isso também pode gerar, sim, uma carga negativa, uma sobrecarga para as articulações do nosso corpo. O segredo é o movimento, né, Lu? Sim, o segredo é o movimento. É não ficar estático, né? Sim, Mas, né,
Tomem cuidado, porque cada pessoa vai precisar de alguma indicação, de alguma orientação melhor. Sim. Olha, a Manu tá falando, ótima ideia, a tela do notebook na altura dos olhos, meu notebook está sempre no meu colo. Quando estou escarrapachada no sofá. Escarrapachada, gostei dessa palavra. Esse termo, Manu, o Thiago pode falar melhor. Gostei. Escarrapachada. Não, eu gostei desse termo. Nunca Ele é bem visual, sonoro. Eu consigo visualizar você no sofá escarrapachado. Por isso fico naquela angústia interminável. Pois é, Manu. Quem sabe se você se movesse mais, né? Levantasse. Eu tenho um fato muito interessante. Uma vez eu assisti a uma palestra de um PhD em coluna. Ele é um grande fisioterapeuta americano e ele fez um estudo prático com ele mesmo. E aí ele foi estudar uma coluna saudável. Então ele dividiu a metade da pesquisa dele escrevendo, ele comprou a melhor cadeira, melhor cadeira em tudo, alinhamento, estofamento, né, ajustável. E aí ele ficou metade da tese dele escrevendo nessa cadeira e a outra metade da tese ele usou o chão. E sabe qual foi a parte da tese que ele teve mais dor na coluna? A parte que ele ficou mais tempo assentado na melhor cadeira. Então, assim, ele pôde comprovar no corpo dele, na prática dele, que mover mais beneficiava, aliviava mais os incômodos que ele sentia. Porque a gente ficar há muito tempo sentado numa mesma posição, né, ou igual a gente estava falando, muito tempo numa única posição, vai causar algum desconforto. Então, gente, bora mexer, bora mover. E Manu, é interessante isso que você falou, essa relação da sua postura com essa angústia que você sente, né? Eu não entendo também, eu não tenho condição de entender de onde vem essa angústia, nem tenho a formação para isso, mas eu só queria fazer uma observação, essa observação vem muito da minha prática e das coisas que eu observo por aí, né? Então veja só, se a gente vai para uma arte marcial, qualquer arte marcial, seja a capoeira aqui no Brasil, seja um taekwondo, seja um karatê, sim, existe uma questão, a coluna é um ponto central, a postura, né? Você não pratica uma arte marcial com a postura incorreta, e a sua postura ela é determinante para essa prática. Se você vai para yoga, se você vai para uma prática meditativa do budismo ou de qualquer outra tradição, a coluna também ela é indispensável, assim, ela é central nessa prática, né? Se você está praticando bem, geralmente você está numa boa postura. E aí nós não vamos discutir o que é uma boa postura, né? Mas você isso não cabe a gente aqui. Mas você está numa postura adequada, alinhada com aquela prática. E isso determina, influencia a qualidade da sua prática, né? Então a gente está falando de arte marcial, a gente está falando de prática de meditação e na linguagem corporal também, né? Se você entrar numa sala, de repente para dar uma aula, ou para fazer uma reunião, para falar alguma coisa, para decidir alguma coisa, curvado, com a coluna curvada, com os ombros, né? Isso transmite isso transmite uma mensagem ruim, né? Uma mensagem que talvez não seja mais propícia para aquele momento, né? Um momento de decisão, um momento onde você tem que se afirmar de alguma forma. Sim, aí a gente vai já para um outro tema, um outro assunto, né? Sim, para falar um pouquinho, a gente pode até fazer uma outra live para falar sobre isso. Eu fiz essa digressão aqui toda, mais para dar esse toque, assim, que eu acho que a coluna, ela tem uma relação... Com certeza. Ela tem uma relação muito íntima com o seu corpo emocional. Exatamente. Né? O Thiago tá corretíssimo nisso. Não só a coluna, mas o nosso corpo todo fala, né? Tem um livro famoso, um livro que é mais... já existe há anos aí, que é O Corpo Fala mesmo. E a gente tem muito
muito mais leituras, mais aprofundadas, a gente tem muito mais métodos para se falar melhor sobre como que é esse corpo. E isso que o Thiago falou é muito importante, porque a gente não é um corpo físico somente, a gente é um corpo emocional. Então, se o nosso corpo emocional não está muito bem, o nosso corpo físico também, e vice-versa. Por isso, a gente precisa se mover para fazer esse fluxo de energia, e aí eu não estou falando algo que é transcendental, mas é algo comprovado que a gente chama de bioenergética, para que flua na gente. Com os nossos fluxos, os nossos líquidos corporais todos fluindo, por que não a nossa criatividade não vai fluir? Então eu acho que se você está com um impasse aí, que está esbarrando na sua criatividade, então mexa, mova-se, levanta, lê em pé, tenta escrever de um outro jeito, tenta escrever deitado no chão. Você já fez uma experiência de sentar no chão e escrever? A Manu falou, né, esparramada lá na cama. É uma boa, né? Mas assim, experimenta mudar de posição. Olha que interessante. Isso, ó, esse comentário é ótimo, da Laura. Pode falar. Da Manu também, né? Só queria falar, a Manu falou, vou melhorar essa postura de derrota. Já até vislumbrei a entrega do meu projeto para minha orientadora. Isso aí, Manu, assim, de repente você está querendo relaxar, e aí você senta um pouquinho no sofá, né? Relaxa um pouquinho. Isso. Mas o problema é você ficar só nisso, né? Só nisso. Você não trocar, você não variar essa postura. Isso, né? A Laura tá falando, tinha uma época que estava na moda assentar em bola de pilates em escritórios. É uma boa alternativa para mudar de posição em relação à cadeira? Ou ficamos em uma posição parecida? Vamos pensar um pouquinho. Laura, é muito bom esse comentário seu, porque você traz duas coisas importantes. A instabilidade que essa bola vai causar para o nosso assentar. E a outra coisa é que essa bola não é só do Pilates. Eu sou professora de Pilates também, atuo na formação de novos profissionais na área de Pilates no mercado. Então, o que eu vejo muito aí são as pessoas associarem sempre a bola ao Pilates. E essa bola não é do Pilates. Essa bola é um recurso, é uma ferramenta que o método Pilates se utiliza. Então, é só pra gente, às vezes, né, a gente tem muito fixada essa ideia de que a bola é do Pilates. Então, só para corrigir isso. Essa bola, ela pode ser uma ótima alternativa, mas aí a gente volta na mesma ideia. Se você ficar muito tempo assentado nela, você também vai gerar uma carga, uma sobrecarga sobre as suas articulações. Essa bola, ela é excelente, porque se você se mover nela, porque ela é instável, né? Ela não tem os apoios fixos, ela não é bola, né? Então, ela é legal por isso. Mas se você sentar e ficar de um jeito só, não vai ser legal. Então, Lu, a gente poderia dizer que o escritório ideal seria aquele com uma cadeira ali, não tão confortável assim a ponto de você só querer ficar nela, né? Uma bola, né? Para você poder sentar durante um tempo e poder se aproveitar daqueles benefícios da instabilidade, né, para o seu próprio corpo. Um lugar, uma bancada de repente para você trabalhar em pé também, um tempo, né? E por que não assentar sobre os seus próprios pés? A gente hoje em dia, a gente tem muito encurtamento do que a gente fala de grandes músculos que a gente chama de isquios tibiais, que são os músculos, vou levantar um pouquinho aqui, ó, que são os músculos que ficam lá do início lá do nosso bumbum até lá no final da perna. Todo mundo praticamente tem o que a gente chama de encurtamento de isquios tibiais. Isso é um problema, porque isso vai conversar na hora com a sua coluna vertebral. E aí tá tudo ruim se tiver assim, esse encurtamento. Então o ideal que o Thiago tá falando é que a gente
possa trabalhar, possa estudar em ambientes diversos. E um sofazinho pra você dar uma esparramada, assim, um pouquinho, que ninguém é de ferro. Vai pro sofá, vai pro chão. O chão é o nosso lugar, né? A gente saiu desse hábito de sentar no chão, de deitar no chão. E quando a gente é bebê, quando a gente os bebês são seres muito sábios, né? E a gente, à medida que a gente vai entrando para a posição bípede, para a posição dos dois pés, a gente vai perdendo muitas coisas da nossa coordenação. A gente ganha por um lado, mas a gente perde também algumas habilidades, algumas agilidades que o bebê tem. Legal. Pessoal, essa live, né? Essa live chama Escrever Mais e Sofrer Menos na Pós-Graduação, né? Toda terça nós temos essa live, cujo grande mote é esse: escrever mais e sofrer menos na pós-graduação. E aí toda terça eu trago um conteúdo novo, geralmente sobre produtividade, geralmente sobre a importância de os diversos aspectos de um processo de escrita mais organizado. Mas volta e meia a gente faz uns bate-papos assim, né? Com profissionais como você, Lu, que podem contribuir muito para a melhora da qualidade de vida dos pós-graduandos. Afinal de contas, eu estou interessado, né, e creio que todos nós estamos, em que as pessoas sofram menos na pós-graduação. Sofram menos no corpo físico, sofram menos no corpo emocional. Sim. E possam produzir mais, né? Sim. E aí vamos voltar e afirmar aquela questão lá do início da live. Não tem como dissociar o seu corpo da sua cabeça. A sua atividade intelectual não pode estar dissociada do seu corpo, né? Não pode, porque uma hora você não vai dar conta, uma hora a conta vai vir, né? Uma hora a conta vai vir. Então, assim, o que eu gosto, assim, eu digo da minha rotina e é o que, né? É assim como vocês, eu tenho uma rotina muito corrida e é o que me sustenta, assim, sabe? Acordar de manhã, antes de qualquer coisa, antes de entrar no computador ou qualquer coisa, tomar um copo d'água, tomar um sol, né? Respirar um ar puro, caminhar um pouco. Ou seja, né? Tá presente nessa realidade ali natural, um pouco mais básica ali, né? Porque a nossa civilização é cheia de artifícios, né? E a gente está presente, assim, colocar o pé no chão, olhar para o céu, sabe? E aí poder agradecer por mais um dia, né? Que você tá isso vivo. que o Thiago está falando é bem legal, né? É resgatar os nossos apoios. Então, essa coisa de colocar o pé no chão, isso é muito importante também. Então, coloque o pé no chão, deite no chão, aproveite, use as ferramentas, as possibilidades que o seu corpo também pode te oferecer. E não fique só sentado em uma cadeira. A gente discute muito pouco sobre essa relação da infância na escola com as cadeiras. Essas cadeiras, às vezes, a gente tem que dar outras utilidades para elas, né? Por que a gente fica o tempo todo, muito tempo assentado? Se a gente assenta com o nosso corpo, o nosso pensamento também vai assentar. Isso é fato. As minhas amigas da pós estão todas com sobrepeso e problemas nas articulações do quadril para baixo, está explicado. Então, assim, o que a gente pode dizer para uma pessoa que geralmente, ela, novamente, né, cada um sabe onde o seu calo aperta, já que estamos falando de corpo aqui. Cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Eu não estou querendo aqui também não vou dar receita de bolos, nem nada. Sim. Mas, assim, tudo bem, de repente a pessoa ela tem uma rotina muito desgastante, ela sai de um lugar para outro para trabalhar e realmente ela não tem tempo para tirar uma hora para fazer uma atividade física. Mas assim, alguma atividade física, o possível, a gente tem que se comprometer a fazer. Sim. Né? Porque isso é o básico da qualidade de vida, gente, sabe? Alguma atividade física, sabe? Às vezes eu tenho até um ditado, né, do budismo que fala o seguinte: a pessoa está lá, quer começar a meditar,
E aí a pessoa fala assim, mas eu, por exemplo, que não tenho tempo para meditar, né? Aí o monge fala assim, se você não tem tempo para meditar, você tem que meditar 3 vezes mais. Olha só que interessante. Se você acha que você não tem tempo para meditar, aí é que você precisa meditar. Pois é. E aí a gente quando... Então eu faço só traçando um paralelo. Se você acha que você não tem tempo para fazer atividade física, aí é justamente que você precisa mais ainda de atividade física. Você não vai perder tempo com atividade física. Pelo contrário, 1 hora você produzindo sem atividade física, eu garanto a você, no momento que você começar a criar uma rotina de atividade física, 1 hora que você vai produzir com atividade física, você vai produzir muito melhor. Muito melhor. Então você perde, entre aspas, 1 hora, 40, 30 minutos, mas em compensação, você produz muito mais. Você otimiza o seu trabalho, a sua produção, o seu estudo e assim por diante. Sim. Isso que o Thiago está falando, né? Que 1 hora a gente já produz bastante coisa positiva para o nosso corpo, para a gente poder também ganhar benefícios na nossa escrita, né? Mas experimentem não fazer somente 1 hora, mas tentar, né? Nesse momento que você se concentrou para fazer um texto, para fazer uma leitura, se mover mais vezes mesmo, se propor a isso, né? Então, mudem as posições, porque a gente é um ser em constante transformação e movimento. E a gente não dissocia nada. A gente não vai estudar e fala assim, corpo, agora eu vou ali com a minha mente estudar. Não tem jeito. A gente acorda com o nosso corpo, a gente passa o dia com ele e a gente vai deitar com o nosso corpo. Então, essa ideia mesmo, né? Essa ideia de desintegrar, né, dissociar, separar o nosso corpo e mente, isso só traz problemas pra gente. Inclusive, uma coisa que me ajuda bastante às vezes quando eu não estou conseguindo escrever alguma coisa, eu não estou produzindo legal e eu de repente empaquei um pouco em alguma parte do meu texto, eu levanto, eu saio dali. Eu saio daquele quadrante ali, daquela cadeira computador. Eu pego o meu caderno e vou dar um passeio. Porque ali, naquele passeio, né, eu movimentei meu corpo, distraí a minha cabeça e de repente eu clique, voltei a pegar o fio da meada. E aí eu com o caderno vou lá e anoto. Então você fazer essa dobradinha, né, do corpo com a sua mente, da sua mente com o seu corpo, ela, sabe, você vai descobrindo formas e dicas e pequenas coisas que vão fazer a diferença na sua produtividade e na sua qualidade de vida. É isso, gente. Pessoal, olha, é o seguinte, a Lu trabalhou bastante hoje, o dia inteiro. Tá, mas ela movimentando também e fazendo com que outras pessoas se movessem com qualidade. Isso é importante também. E ela estava meio cansada, porque eu sei, mas ela fez questão de estar aqui na live com a gente, ajudando aqui, trazendo essa mensagem super bacana. Eu queria te agradecer muito, Lu. E assim, queria pedir para vocês, assim, pela presença dela, entendeu? Pelo esforço que ela fez pra estar aqui. Vamos mandar uns likes aí, pessoal. Vamos mandar uns likes aí pra ela, entendeu? Pra gente agradecer a presença dela aqui, tá certo? Vamos mandar uns likes, até porque mandando os likes aí, o pessoal tá mandando. Vamos mandar mais, pessoal. A Lu tá aqui, a Lu fez questão de estar aqui passando essa mensagem pra vocês. Porque isso também ajuda, né? O Instagram entende, quanto mais like tiver uma live, o Instagram manda esse like para ele entende que esse like que essa live é relevante para mais pessoas, né? Então mais pessoas podem ser beneficiadas por essa mensagem. Sim, e eu acho que esse é um assunto também que é muito. Obrigada a vocês, obrigada ao Thiago, eu troco as palavras às vezes. e eu adoro. Vamos lá. Foi 1987, pessoal. Aí, pessoal, isso aí. Porque aí a gente... Paty tá aqui também.
Muito massa, gente. E eu agradeço ao Thiago, agradeço a vocês também. E eu estou à disposição. Meu Instagram é Gyrotonic em Uberlândia, Gyrotonic em Uberlândia. Isso. Trabalho com saúde e bem-estar, com esse corpo mais consciente, com mais qualidade também. Então estou à disposição. Quem quiser acompanhar também o meu trabalho, vai lá e a gente conversa um pouquinho. E eu e o Thiago, a gente vai provavelmente daqui a alguns meses, né? Até o final do ano, a gente está lançando aí uma oficina prática. Sim, vamos... Segredos. Como é que a gente vai trabalhar isso na prática, entendeu? Um momento ali para você poder escrever, para você poder melhorar a sua escrita e também movimentar o seu corpo. O que vocês acham dessa ideia? Essa ideia é boa, né? Manu, a gente vai colocar depois, acompanha aí nos stories do Thiago, que a gente coloca aí direitinho o Insta. Eu já marquei o nome da Lu, tá certo? Eu marquei o nome da Lu na postagem desse conteúdo, mas eu vou fazer uma nova postagem com o nome dela, tá certo? No Stories, tá certo? E vou fazer um Stories agora, tá? Marcando o nome dela para vocês poderem entrar, beleza? Então confiram lá o trabalho da Lu, que realmente é muito bacana. E o Gyrotonic, tá? Agora eu vou fazer o jabá para você. O Gyrotonic é sensacional. É só isso que eu falo. É um dos melhores exercícios que eu conheço. E eu não tô... Eu faço capoeira, eu ando de bicicleta, mas o Gyrotonic, assim, é sem palavras. Eu gosto bastante. Quem sabe, tá todo mundo que assistiu aí a gente... Sim, a gente vai Precisamos para São ir pra São Paulo, Paulo. a gente vai. Então, gente, continue acompanhando, né? O Thiago, meu trabalho também, para vocês ficarem aí por dentro das nossas próximas lives e a nossa oficina prática. Aí o pessoal gostou da ideia. E você que precisa de uma orientação para produzir mais, produzir melhor na pós-graduação, você que está querendo entender como você pode criar um processo para a sua escrita, né? Para deixar de ficar só funcionando ali por conta da pressão do prazo, para ficar deixando de virar à noite o tempo todo, se desgastando, né? Para ter uma escrita mais organizada, mais bem estruturada, eu estou à sua disposição, tá certo? Manda um direct para mim e vamos conversar sobre um processo organizado de escrita, tá? Para entender o seu caso e ver como eu posso te ajudar. Beleza? Além disso, todas as terças-feiras eu dou essa live aqui, tá certo? Escrever mais, sofrer menos na pós-graduação, conto com a presença de todos. E por favor, essa live vai ficar mais disponível por mais 24 horas. Então, marque seus amigos, entendeu? Mande essa live pro direct, para essa live chegar em mais pessoas e poder ajudar as pessoas que realmente precisam. Com certeza, tá galera. Certo? Muito obrigada. Então tá, queria agradecer a todos novamente, gostei bastante dessa live, agradecer de novo você, Lu, foi muito bacana. Tá? O pessoal participou bacana e eu sinto assim, realmente dá pra ver que o pessoal gostou e que, enfim, que é um assunto super relevante. Sim. Né? Então, valeu pessoal, a gente continua por aí, a gente continua se falando. Um grande abraço. Boa noite, bom descanso. Adorei estar aqui com vocês.